RFI Convida. Ele mora em Santos, mas adora Paris, ao ponto de lançar o seu segundo romance sobre a Cidade Luz. A RFI convida hoje, aqui nos estúdios em Paris, o escritor brasileiro Fábio Pereira Ribeiro. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes. Você acaba de lançar pela editora Simonsen o livro Paris Também Se Levanta, um livro no qual você tenta mostrar a Cidade Luz de uma maneira diferente, longe do cartão postal, mas também com uma pitada de suspense. Do que fala esse livro? Qual é a história por trás de Paris Também Se Levanta? Bom, como você falou, eu sou um apaixonado pela cidade de Paris, já há muitos anos que a frequento e tenho uma relação tanto, digo, de amizade, de profissional, né, e gosto de aproveitar da cidade sem aquele lado turístico básico, né, aproveitar um lado turístico que muitos não conhecem, até, na verdade, até muitos parisienses que muitas vezes eu comento e converso com amigos daqui que também, pô, eu não sabia disso, não sabia daquilo. E esse livro é fruto de uma série de observações minhas na cidade, né, e o quanto da riqueza literária que a própria cidade nos dá. E é uma experiência, porque ele é um conjunto de contos, né, que partem de vivências e observações, e também contos e histórias de outros personagens que viveram também a cidade e deram esse toque mágico dela, né, principalmente Uhum, sobre o aspecto literário, né. uhum. Bom, Paris Também Se Levanta, o título do seu livro faz referência a The Sun Also Rises, O Sol Também Se Levanta, o primeiro romance de Hemingway. Ernest Hemingway, que é uma espécie de obsessão para você, né? Você já escreveu um livro, seu livro anterior era um Dry Martini para Hemingway. De onde vem essa atração por esse escritor e também por esse período da história parisiense? Engraçado que a minha fascinação pela história do Hemingway, ela também, eu estudei muito a história dele, mas ela começou depois que eu li Paris é uma Festa, né? Então, a partir deste livro, que é um livro biográfico, né, sobre a vida do Hemingway nos anos 20, nos anos loucos, eu percebi o quanto de riqueza histórica tinha aquele período e que ajudou a construir muito da própria mágica da cidade de Paris. Até porque nesse período dos anos 20 em Paris, a cidade confluía a grande riqueza cultural mundial, né? Então todos os grandes artistas estavam aqui. E o mais mágico era a comunicação entre todos eles ao mesmo tempo. Então e aí eu fui me aprofundar, e aí, em função de agendas profissionais aqui em Paris, eu aproveitei e comecei a escrever nos restaurantes, né? Então, muitos dos textos eu faço uma menção final em qual local que eu escrevi, e boa parte, inclusive, do livro anterior, Um Dry Martini para Hemingway, como também esse Paris Também Se Levanta, boa parte do livro eu escrevi em um restaurante onde o Hemingway também escrevia aqui, que é o Closerie de Lilas, em Montparnasse. Uhum. Então, tanto que eu fiz muitos amigos lá, hoje, por sinal, eu tenho que ir lá, porque tem dois personagens que são personagens reais, que trabalham lá, que é o Adrian e o Sam, que são pessoas que eu gosto muito. Então, essa vivência, essa observação, e você percebe que um pouco daquela mágica dos anos 20 ainda é muito presente em Paris, né? Da forma de comportamento cultural, literário e até mesmo musical, né? Uhum. Justamente você falou de personagens reais. Hemingway, no Sol Também Se Levanta, falava dos expatriados sediados aqui em Paris, inspirados no próprio círculo de amizades dele, escritores, artistas. Você se inspirou de alguns personagens reais? Tem alguma coisa de autobiográfico também nesse teu projeto? Além desses personagens que se convidam, ao livro? Assim, é muito difícil você falar se é autobiográfico, mas assim, todo romance, ficção, é lógico que o autor, o escritor, ele sempre vai colocar algo dele, né? Ele sempre vai colocar algo dele, porque ele está vivenciando, principalmente quando você escreve sobre uma cidade ou na cidade, você acaba contando situações da própria vivência daquele momento. E eu sou um escritor que eu particularmente gosto de escrever em locais públicos, né? Por quê? Porque eu gosto de observar. Em algum momento, alguma coisa pode se tornar fato ou personagem dentro do texto.
difícil muitas vezes eu escrever em casa mesmo, porque assim, por mais que a memória é muito fresca sobre a cidade, mas eu prefiro vivenciar e estar ali para poder colocar. Então, acaba tendo um pouco do autobiográfico, mas não é o foco no central não é esse. O foco é conversar mesmo com a cidade. A cidade é a grande personagem para mim. A cidade é a grande personagem, você disse que mostra pontos da cidade que até alguns parisienses desconhecem. É um livro para brasileiro, é um livro para quem conhece ou para quem não conhece Paris, ou um parisiense também descobre coisas? Tem uma possível versão em francês? Existe uma possibilidade sim, uma conversa sobre isso, inclusive desse e também de um Dry Martini, né, que inclusive já é vendido aqui em Paris na livraria francesa portuguesa, né, então de alguma forma existe uma conversa. Mas é um livro sim, para quem lê, para quem já conhece a cidade, uma coisa que é do meu estilo é narrar muito bem os espaços, os locais, então as pessoas se sentem mesmo no local e percebem. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer porque é um sentimento de você, como um pintor, colocar uma determinada imagem na tela, aquele Uhum. momento você descrever. Então, para o público que não conhece Paris, que eu acho que pode conhecer, e também para o francês, que eu lembro quando eu estive aqui em 2017, né, eu participei da Primavera Literária da Sorbonne, Uhum. e aí eu ministrei uma palestra sobre o processo de criação do André Martini para Hemingway, para alunos de literatura, e aí eu percebi muitos alunos que depois vieram conversar comigo, pô, eu não sabia, e alunos parisienses, pô, eu não Uhum. sabia disso, que acontecia isso. Descobrir alguns aspectos da Alguns aspectos. cidade. E o que acontece muitas vezes lá no Brasil, amigos brasileiros que pedem roteiros, Fábio, faz o roteiro do Hemingway em Paris, aí, que é diferente de um roteiro tradicional Claro, turístico, né? claro. E Paris mudou muito, né, dos anos 20 e 30 para cá. De que maneira você trabalhou esse aspecto também? Porque Paris é uma cidade idealizada por muitos. Como você trabalha essa dimensão contemporânea de Paris no teu livro? Ela tem uma mudança, eu prefiro ainda ver aqueles momentos, aqueles locais que representam efetivamente as épocas, né? Que é um pouco 20 e 30. idealizada, Que né? é idealizado, com certeza. Principalmente quando você está no bairro de Montparnasse, né? Você tem uma questão da idealização cultural que é muito perceptível. E a cidade tem um fator importante diferente para nós brasileiros, que é o resgate histórico, né? E a manutenção da história. Se a gente até analisar quando teve os últimos atentados aqui em Paris, teve uma cena interessante que em vários locais onde ocorreram os atentados, os parisienses colocavam um exemplar do livro, né, Paris é uma festa do Hemingway, como para marcar que, meu, a cidade ela nunca vai perder seu encanto. Com todas as tragédias que possam acontecer, o encanto da cidade, a festa da cidade nunca se perderá. E Uhum, eu acho que isso é válido, né, é importante para esse contexto de moldar, né? uhum. A gente sempre espera que a cidade continue de fato uma festa. Falando um pouco de futuro, eu sei que você está terminando um novo projeto, um romance baseado na história de Kiki de Montparnasse. Kiki de Montparnasse, para quem não sabe, é uma artista de destaque nos anos 20 e 30, próxima de Man Ray, musa do surrealismo. ah, Terceiro livro sobre o mesmo período, é uma espécie de trilogia. Dá para falar que é uma trilogia? Fala pra gente desse projeto Eu novo. não digo uma trilogia, até gostaria que fosse, mas não é de fato. O que surgiu a partir de quando eu comecei a escrever André Martini para Hemingway, e inclusive nesse livro Paris Também Se Levanta consta um conto sobre ela. Mas é uma personagem que eu fiquei fascinado pela história dela, né? Uma história, que eu digo assim, alegre em alguns momentos, mas muito triste também. Uhum. E biograficamente, a vida dela, de alguma forma, acho que foi deturpada em alguns pontos, né? Ela era uma pessoa, primeiro que era muito louca, ela de fato, mas é uma pessoa que chegou pobre, como muitos daqui de Paris, veio da Borgonha, muito pobre, e fez a vida aqui. Só que no período dos anos 20, ela era a rainha efetivamente, né? Era a personagem que tinha conexão com todo mundo. Então ela conseguia fazer a conexão com todos. Foi, foi Picasso. modelo de todos, praticamente de todos os grandes artistas.
amante do Man Ray, né, Uhum. durante muitos anos. Também escreveu um livro autobiográfico, pintou quadros, então teve uma vida. E terminou com uma vida triste, porque do período da Segunda Guerra Mundial até os anos 50, ela entrou no ostracismo e aí caiu nas drogas e acabou sofrendo um acidente que culminou na sua morte. E teve até um fato que, quando ela morreu, o artista japonês Fujita, que viveu durante muito tempo, dizia: a partir de agora não venho mais a Montparnasse. E cumpriu-se isso, porque é como se Montparnasse tivesse perdido a sua rainha, o seu encanto. Então, Uhum. é um romance histórico baseado na vida dela, né? Que sai quando? Ele está no prelo, né? Esse livro ele sofreu algumas alterações, que é aquela coisa de escritor, começa a fazer revisão, altera-se muita coisa. Então, a minha previsão é agora, no meio de 2020, de fato já tenho uma conversa com duas editoras, né? Uma já é a que está mais interessada, de São Paulo. Então, a princípio, o julho de 2020 está publicado. Perfeito. A RFI recebeu Fábio Pereira Ribeiro, autor de Paris Também Se Levanta, que, aliás, a gente lembra, ficou entre os finalistas do Prêmio Sesc de Literatura em 2018. Obrigado pela presença. Muito obrigado a todos os ouvintes da RFI.